Então ele é um cara que tem bastante experiência quando o assunto é amor, mas, né, até hoje não tem experiência em um relacionamento concreto, profundo e duradouro. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e eu começo esse vídeo agradecendo aos 3.900 inscritos, 1 mês e meio, 2 aí para terminar o ano e já estamos quase perto da meta de encerrar aí esse 2023 com 4.000 inscritos, então agradeço de todo o coração a todos aqueles que participam, pedem músicas, deixam seus comentários, pedem reflexões e mais importante do que tudo, como eu sempre digo, né, recentemente já celebramos 3.800, já estamos 3.900, mas eu gostaria de sempre lembrar que o importante do canal, principalmente para as pessoas que chegam novas nos vídeos e estão me deixando bastante comentários com as suas interpretações das músicas, o mais importante do que tudo não é eu estar certo ou errado, mas sim tirar suas próprias conclusões. Esse é o plano e a ideia básica, né? O conceito básico do Sorry for My English é sim aprender um pouco de inglês, entender um pouquinho mais avançado sobre gírias, o que o artista quis pensar com as suas músicas, mas toda a interpretação ela sempre parte aí do princípio daquele que interpreta, né? Do ouvinte. Como Freud dizia, nós vivemos de acordo com a nossa realidade psíquica. Então aquilo que vale para ti na hora de interpretar é a tua verdade, né? Então a gente não precisa aí também com a chegada de tantos inscritos novos, é muito bom, eu celebro, mas com isso vem muitas críticas, né? Então eu já tenho falado sobre isso no canal. Eu tô preparado, tô bem tranquilo aí para receber críticas e as pessoas que não gostam do conteúdo ou deixam alguma coisa, né? Mas eu gosto de dizer sempre que o que eu penso não é absoluto, né? Então é só uma possível interpretação partindo das minhas experiências de vida. Então eu acho que isso é bem interessante deixar claro quando a gente interpreta vídeos e faz as análises do canal, porque esse é o princípio de tudo, que é toda a nossa interpretação sempre é filtrada pelas nossas experiências. Outra coisa também que estamos perto de celebrar é as 100 músicas dos Chili Peppers traduzidas. Quem diria? Então, quase 1/3 de músicas da banda já interpretadas aqui no canal. Eles têm um pouco menos de 300 músicas gravadas oficialmente, fora os lado B. Então tem muita coisa para ser traduzida e interpretada ainda. Mas já chegamos nesse marco, né? Quase 1/3 de músicas da banda apareceram aqui no canal. Então tem uma playlist bem grande com muita coisa para ser aí desfrutada, interpretada e compartilhada. E aí a gente já vai poder celebrar esse marco, assim. Isso mostra também um lado de constância, né? Então já estamos aí traduzindo Chili Peppers e tendo essa conversa nas segundas-feiras há bastante tempo. Então é algo que me dá muito orgulho, me deixa muito feliz. Não só de poder fazer esse trabalho de interpretação, mas também de ter pessoas que vêm todas as segundas-feiras para a gente ter essa conversa, assim. Então estamos perto de celebrar 100 músicas dos Chili Peppers traduzidas. Mas então o Helder aí pediu e deixou nos comentários um pedido de reflexão, que é a importância das viagens para o autoconhecimento. Eu sou um cara que viajei bastante, então fui em busca de autoconhecimento também através das viagens, então vamos dar um passeio de carro e pensar um pouco sobre isso, que eu tenho bastante coisa para falar sobre esse assunto. Reflexão de hoje vem a pedido do Helder, grande aí, inscrito, sempre presente no canal, e ele pede para nós refletir sobre viagens. Tem um cachorro para fora do carro aqui na frente, mas já me desconcentrou na hora de gravar a nossa reflexão, né? Então gostar de dog também faz parte. E o carro da frente está tentando fazer carinho no cachorro do outro carro. Então, né, a gente vê também muito na vida. Isso é o que dá gravar reflexões na rua, né? Mas o Helder, então, nos pede para refletir a importância das viagens no autoconhecimento. E essa aí, quando ele pediu durante a semana, assim, eu já comecei a pensar sobre esse assunto. E eu acho curioso porque a frase que me veio à cabeça é tipo, sim... viajar aumenta aí, né, expande a nossa mente, mas uma mente fechada dificilmente vai ser expandida por uma viagem. Então eu acho que a gente tem que estar meio que predisposto a ser influenciado pelo poder de uma viagem, né? Eu acho que hoje o mundo mudou bastante. Então a primeira vez que eu viajei foi em 2008, então a gente ainda tem, né, 2008, fazia 1 ano que o smartphone tinha sido inventado. Então o mundo ainda estava vivendo por uma vertente, um viés, aí uma lente mais antiga, né? Então eu tenho muito pouca recordação, né? Coisas gravadas das minhas primeiras viagens, porque eu não tinha como registrar. E uma câmera digital, ou o que seja, ainda era um item muito caro. Então eu tenho os registros das minhas viagens eram muito mais de pessoas que eu convivi
e tiraram fotos de mim do que eu ter fotos próprias dos lugares onde eu fui. O que tem um lado muito legal, que minhas viagens estão tudo na minha cabeça, assim. Então também tem o lado de ser mais uma percepção do que algo documentadamente recordado, assim. Mas eu acho que sim, mesmo com o mundo globalizado, a minha vontade de viajar sempre foi muito de... no caso eu tô falando de uma viagem internacional, né? Mas eu acho que todo tipo de viagem nos influencia, né? Recentemente eu fui a Manaus a trabalho. E poxa vida, né? Manaus para Porto Alegre é uma diferença cultural extremamente grande, assim. Mesmo sendo no Brasil, a gente já vê que tem uma diferença muito grande de cultura, de pessoas, né, de empresarial. Então tem várias coisas que se modificam, apesar de ter muitas coisas semelhantes, né, nesse caso aí fazendo um paralelo entre Manaus e Porto Alegre. Mas no meu caso, assim, essas modificações maiores, assim, na percepção do autoconhecimento, para mim elas vieram nessas viagens mais internacionais, que eu sempre tinha para mim essa ideia de não confiar no que as pessoas me diziam, assim, né? Tanto é que o canal é isso, né? Tire suas próprias conclusões. Então isso aí sempre foi uma coisa que foi premiada na minha vida pessoal, assim. Eu escutava, eu tinha um tio que, né? O meu tio lá mais rico da família, ele sempre viajou muito, assim. Um ritual que a gente fazia na família era sentar pra... Sempre que ele voltava de viagem, ele trazia uns presentes, trazia algumas coisas, e a gente sentava a família inteira para escutar o que ele tinha dito, né? Bah, ele foi aos Estados Unidos, como é que é ir para lá, assim, né? Isso aí, tipo, pô, anos 90, né? Final dos 80, anos 90, início dos 2000, isso ainda era um mistério muito grande ouvir alguém te contar sobre ter ido para os Estados Unidos, assim. E hoje, claro, com o Google, globalização, né? O acesso que a gente tem às coisas que tem lá, claro, né? Com todas as suas diferenças econômicas aí, a gente consegue ter uma coisa que um americano tem, assim, então não é tão distante, né? Já tem sites que nos enviam coisas que só são exclusivas para países norte-americanos. Então, a gente está mais próximo, mas eu acho que isso ainda não elimina o ir ver por si mesmo, assim. Acho que eu acabei desviando um pouco o assunto, mas é isso. Eu sempre quis tirar minha própria conclusão. E eu não confiava muito nas histórias que as pessoas falavam. Eu sempre dizia assim, né? Alguém viajava, fui para os Estados Unidos, pessoal mal encarado, mas tá... Aí eu olhar assim, meu tio não fala inglês muito bem, né? Ele fala quase nada. Então é óbvio que ele não vai conseguir se comunicar e é óbvio que ele não vai conseguir absorver completamente o que o país tem para oferecer. Isso tem o seu valor, porque aí o viés dele é totalmente pela vertente que ele consegue enxergar, mas tem o outro lado que ele não consegue absorver a cultura local, porque ele não consegue entender o que os caras estão falando, assim. Então fica o reforço de que inglês é muito importante, mas também tem esse lado de que, né... o teu viés, assim, né? Tu vai acabar sendo filtrado pelo aquilo que tu conhece. E aí o que eu falei no início é isso, né? A mente dele não estava totalmente aberta à cultura exterior. Então ele também se fechava um pouco a ter que aprender. E aí o que ele trazia é, esses americanos são muito fechados. Aí tipo, não, eles não são fechados, né? Mas é que tu também não fez o esforço de conseguir se abrir pro que eles tinham para oferecer, né? E não é obrigação deles nenhuma, principalmente nos anos 90 ali, que o americano tava dominando o mundo por completo, né? Acho que hoje com a internet, com outras vertentes, a gente consegue saber que os Estados Unidos não é tudo isso que eles pintavam ser. Mas naquela época, então, como ele via que eles não faziam nenhum esforço para se conectar com o meu tio e o meu tio não fazia nenhum esforço para se conectar com eles, ele acabou vindo de lá dizendo que o povo, né, era fechado, o povo era fresco, ou seja lá o que ele falava na época, né? Mas aí eu volto para o início da reflexão, que é isso. Eu acho que se a gente se mantém aberto, eu acho que também das minhas próprias viagens, assim, tinha muitas coisas que eu tava a fim de conhecer e ao mesmo tempo também quebraram totalmente o que eu imaginava que fosse, né? Eu cresci ali, né? Como eu falei já, nos anos 90. Então eu crescia, pra mim, eu achava que Inglaterra era Beatles, né? E eu cheguei lá eu fui pra Itália em 2008, em 2010 eu tava na Inglaterra. Quando eu cheguei e morei na Inglaterra, eu vi que, tipo assim, eles consideravam os Beatles uma parte muito grande da cultura e da história deles, mas eles já tinham evoluído. Eles não estavam presos e apegados ao passado. E parece besta falar isso hoje, mas a ideia que eu tinha é que a gente ia chegar lá e os anos 60 iam estar presentes ainda, né? Com as pessoas vestindo terno e os músicos ainda querendo fazer música igual a dos Beatles. E nada a ver, né? Eles ainda são influenciados e faz parte da hereditariedade deles ali receber essa influência, essa cultura. Mas o país já tinha sido desenvolvido, né? E já tinha evoluído muito. Tanto é que a banda, né? Coincidência, essa semana eu traduzi Kings of Leon. E Kings of Leon era a banda mais famosa que tinha na Inglaterra quando eu tava por lá. Então isso também me gerou um choque muito grande, né? Como que uma banda do interior dos Estados Unidos estava fazendo sucesso na Inglaterra? E aí cabia a mim tentar entender e abrir a mente que os países também evoluem, né? Eles não ficam travados naquilo que a gente conhece. Eu imagino que se a gente for para Sunset Strip hoje, em Hollywood ali, Califórnia,
não é a mesma Sunset Strip que a gente nasceu, cresceu vendo nos clipes do Guns N' Roses, né? Eu imagino que o Rainbow ainda seja um bar de rock, mas não deve ser o mesmo hard rock que frequentam os amantes de Motley Crue. Mas eu acho que sim, talvez já demorando aí e tendo um viés completamente diferente dessa reflexão, mas é para isso que elas servem também, né, para trazer outros pontos de vista. Mas voltando ao ponto do que o Helder falou, sim, eu acredito que viajar serve muito para o autoconhecimento, com a ressalva de que a gente tem que estar aberto a ser influenciado pela cultura local, né? Acho que às vezes a gente põe na nossa cabeça, na nossa mente, né? A gente projeta aquilo que a gente espera que aquele país vá ser, e aí quando a gente chega lá, a gente também percebe que é um lugar completamente diferente, né? A minha última viagem e o lugar que eu mais fiquei tempo foi o Canadá, que eu fiquei 5 anos, e a imagem que eu tinha e o que me vendiam era um país muito aceitador, um país pacífico, um país, né, que tem todo esse viés social, que todos são bem-vindos, e lá dentro não é bem assim, né? É um país bem segregado, então é um país que cada um tem o seu canto, os italianos não se misturam com os portugueses, os indianos não se misturam com os negros, então tem muita coisa, né, que na hora de balançar a bandeirinha do Canadá aceitamos todos, não é bem assim, né? E aí pra tu ficar lá, né, aceitamos todos, né? Geralmente a gente recebe esses spams, eu recebo até hoje, né? Canadá precisa de 300 mil brasileiros, né? Se inscreva agora, muito fácil de tirar visto. Cara, as leis de imigração no Canadá são extremamente rigorosas. Não é só chegar, entrar e ficar. Então também tem muitas coisas que eu acabei aprendendo ficando lá, assim, né? E esse viés político ideológico lá é muito forte. Então tu tem que aceitar, né? A aceitação forçada. Então tem muitas coisas que já não condizem com quem eu sou como pessoa e as coisas que eu quero pra minha vida. E é um dos motivos pelo qual eu não voltaria a viver. Fiz amizades muito boas que eu converso até hoje e uso elas para treinar o meu inglês, né? Eu tenho reuniões semanais aí com os meus amigos que eu conheci lá no Canadá. E com eles eu faço questão de reviver, assim, e pelo menos uma vez por semana a gente entra em contato e conversa, justamente para manter a amizade, para eu aproveitar, né, um benefício secundário é treinar o inglês, mas também porque, poxa vida, fizemos uma amizade muito forte, assim, né, do tempo que a gente viveu lá. E a gente tem um aprecio pelos outros, assim, então sim, tem coisas muito boas e muito positivas, mas nem tudo é o que eles pintam, assim. E até eles mesmos, canadenses que moram lá, não querem ficar por lá, assim. Então o que me surpreendeu muito, assim, né? Claro, né? Teve uma revolução aí, pra quem não sabe, eu fui lá estudar arte conceitual, né? Então a ideia era trabalhar na indústria dos games e de cinema. E isso aí com a pandemia e tudo mais, com essa revolução de inteligência artificial, que também pode ser um tema para outra reflexão, tá mudando muito, né? A necessidade de ter um artista que faça gráficos ou o que seja para games e filmes, né? Então também isso aí já teve uma revolução, né? Algo que há 5 anos atrás, né? Já vai fazer o que? Já vai fazer uns 8 anos que eu viajei para lá, né? Eu viajei em 2015. Então, faz 6 anos, né? 15, não, 5, 6, 7, 8 anos. Matemática não é o meu forte, né? Mas faz 8 anos que eu viajei pra lá. Em 8 anos, do meu desejo de trabalhar na indústria dos games pra hoje, que a gente tem uma revolução na inteligência artificial, é mais um ponto que eu celebro de ter mudado de carreira. Porque isso aí vai cada vez mais passar por uma revolução as áreas artísticas, né? E ter isso como uma profissão, né, 100% uma profissão, vai ser complicado no futuro. Então isso aí também é um tema que vale a pena dizer, né? Então eu acho que assim, o autoconhecimento, a gente acaba se descobrindo na viagem também, né? Para voltar ao tema que o Helder pediu, assim, a gente descobre isso na viagem também porque a gente viaja sozinho. E eu acho que a solidão, ela é um grande gatilho pro autoconhecimento, porque aí tu não tem pra onde ir. Tu não tem os teus amigos mais próximos, tu não tem a tua família do lado. Tem muitas coisas que a gente usa de apoio, às vezes até para mascarar essa necessidade de refletir sobre si mesmo, que na viagem ela dispara e ela te mostra que tu tá sozinho. E eu acho que assim, um amigo meu uma vez ele me falou isso e foi muito engraçado porque aconteceu comigo também. Ele disse assim, tu só vai cair a ficha que tu tá viajando e que tu tá sozinho quando tu pisar no aeroporto de lá e perceber que não tem ninguém que tu conheça. E é bem isso, assim, quando eu pisei no aeroporto da Inglaterra, eu simplesmente notei assim, naquele dia eu esqueci o nome da polícia deles, mas tava aqueles caras que a gente vê no videogame, assim, fardado, com máscara de gás e tudo mais, fazendo um exercício de terrorismo.
né, contra terrorismo e tal, mas era só um treinamento e estavam falando nos alto-falantes do aeroporto, assim, né? Tá tendo um treinamento contra terrorismo, não sei o que lá, vocês vão ver a polícia e tal. E aí tava os caras em fileira, assim, pá, com as armas e tudo mais, os MP5 e tal, que o cara vê nos videogames, e tava ali na minha cara, assim, então foi um choque cultural, assim. E aí eu vi tudo aquilo, eu tipo, isso aqui é outro lugar, outro país, outro mundo, e eu tô sozinho aqui, assim. Então também foi algo que me abriu os olhos de uma maneira muito forte, assim, né? Tu perceber que tu tá sozinho nesse lugar e não tem muito que tu possa fazer. Então eu acho que é isso, assim, amarrando essa reflexão até para não ficar tão longa, né? O que dispara a autorreflexão é estar sozinho. A viagem, ela acelera isso, mas também uma mente que está preparada para... Uma mente aberta, né? Que está preparada para se abrir mais. Por consequência da viagem, ela vai tirar um proveito maior disso. Então eu acho que, né, não sei se tudo isso que eu falei fez algum sentido, mas é isso que eu tenho para falar sobre esse assunto e também pode ser abordado novamente, né? Porque eu acho que viajar e coisas específicas que acontecem em uma viagem, elas são muito únicas, assim. Então isso é uma coisa que eu falo sempre. Desculpa, cara, não tenho nada. Então, parado num sinal, isso também é a nossa realidade brasileira, né? Que isso não acontece lá. Mas eu acho que viajar... também, né? Já que eu falei em situação econômica, coincidentemente alguém me pede um dinheiro no sinal, mas eu acho que eu entendo que esse momento aí no Brasil não é muito fácil da gente conseguir fazer uma viagem internacional. O mundo está muito diferente de quando eu fui viajar. Então tem coisas que mudam, né, e permeiam, né, e também faz parte da gente como pessoas ter que lidar com essas coisas, né. Mas eu acho que sim, né, dentro do possível eu recomendo uma viagem para todos aqueles que puderem, para amarrando, né, e terminando essa reflexão, tirarem suas próprias conclusões. É muito melhor a gente ver por nós mesmos do que escutar o que os outros têm a dizer sobre qualquer assunto nesse mundo. Então, muito obrigado, espero que essa reflexão tenha ajudado e uma boa semana para vocês. Então vamos traduzir a música de hoje, Veronica, né? Então quando foi lançado o Unlimited Love, essa foi uma das músicas muito pedidas na época que a gente estava traduzindo. Eu não curti muito ela, porque ela tem um elemento, assim, né? Falando da minha opinião pessoal, assim, do meu gosto, ela tem esses elementos de... muda muito o tempo da música. Entre o verso e o refrão, a música simplesmente tem uma quebra de tempo muito grande, assim. E geralmente, principalmente com o Chad Smith na bateria e os outros integrantes do Chili Peppers, essas transições entre as coisas, elas são mais sutis, elas são mais bem pensadas, assim. Então eu acho que a mudança de tempo ela é muito brusca e pra mim, assim, me incomoda um pouco na hora de escutar, mas eu sei que tem muita gente que gosta dessa música, pediram muito, então é só uma opinião pessoal, mas como eu sempre falo, né, e também isso foi uma coisa que falaram nos comentários, assim, né, eu acho que existe uma ligação muito grande entre a letra de uma música, a intenção da música e aquilo que eles compõem sonoramente. Então quando ele quebra esse tempo da música que chega a gerar um certo desconforto, talvez seja intencional. Então isso pode ser uma coisa que esteja interligada, assim. Os Chili Peppers são caras muito experientes, a Unlimited Love já é bem avançado na carreira dos caras, né? É um disco recente, então uma carreira que começou nos anos 80, existe muita experiência na hora de gravar uma música. Então quando eles escolhem deliberadamente fazer uma música que tem uma quebra de tempo tão brusca, é porque isso é intencional. E isso pode estar muito conectado com a intenção subjetiva da música, que é o propósito desse canal. Então, recentemente aí me deixaram nos comentários, né, falando sobre o que teria a ver, né, justamente isso, assim, o que teria a ver essa escolha de um compositor com a intenção da música. E eu acho, né, vou chutar que nessa música seja um exemplo disso, que usar sonoramente essa quebra brusca é para passar uma mensagem que tem a ver com o tom, né, a intenção da letra. Vamos lá pro verso 1, então. My name is Veronica. I come from the south side of Chicago. Remember my raincoat. We love you the same way. And my life is a rope swing. Always heading back to from where I came. Got no need to blame you. Então vamos lá, né? O meu nome é Verônica e eu venho do lado sul de Chicago. Então, Chicago é uma cidade conhecida, né? O clássico de Chicago é porque ela é a cidade clássica dos gangsters, né? Então isso aí tá muito embutido assim, né? Recentemente Chicago é uma cidade conhecida por muita criminalidade. Mas também, né, e já tá na história, então, né, ela tem essa fama de Chicago ser o lar dos gangsters, porque ela é uma união aí entre, né, eu acho que era os gangsters que faziam, na época da lei seca, entrava pelo Canadá e já chegava em Chicago, então eles conseguiam ali em Chicago no norte dos Estados Unidos, né, se eu não me engano, E aí, se eu não tô confundindo a cidade, se eu não me engano era isso, assim, a rota dos caras que
faziam tráfico de bebidas, né? Clandestino ali, vinha pelo Canadá, porque era onde ficavam as destilarias, porque tinha muita floresta, então ficava escondidas as destilarias no Canadá, e eles entravam pelo norte dos Estados Unidos, passando por Chicago, que era onde era distribuído as bebidas para o resto do país na época da lei seca, né? Se eu não me engano, era isso a história. Então, essa coisa da máfia tá muito envolvida com Chicago, né? Faz esse sentido, e hoje em dia é uma cidade aí que talvez por coisas econômicas e outros problemas sociais, é uma cidade muito violenta e com muito crime, né? Uma taxa de crime elevada. Então essa pessoa vivendo no lado sul de Chicago, né? Remember my raincoat, se lembre da minha capa de chuva, né? Então a capa de chuva, ela classicamente pode se remeter a essa ideia de um gangster, né? Que usava aqueles longos casacos, mas a capa de chuva também pode remeter àquele lance meio voyeurista, assim, né? Aquela pessoa que exibe o corpo nas ruas, né? Que tem a capa de chuva e abre a capa para mostrar o que tem por dentro, né? Ou para revelar o seu corpo nu. Então ele está dizendo, né? Se lembre do meu casaco de chuva. We love you the same way and my life is a rope swing, né? Nós te amamos do mesmo jeito e a minha vida é o balançar de uma corda, né? Ou seja, uma forca. Então aí uma pessoa que está vivendo, né, uns maus bocados. Ou tá entre a vida e a morte, né? Tá sempre vivendo essa linha de perigo, pode ser, né? E, né, coincidentemente, esse é o refrão da música também. Então ele tá dizendo que essa vida dele que fica balançando, né, nessa corda perigosa, always heading back to where I came. Got no need to blame, né? Eu tô sempre voltando, né? E aqui, né? Rope swing, que é a ideia de balançar numa corda, uma forca. E aí ele usa a palavra always heading back, sempre voltando, né? Mas heading tem cabeça embutida, né? Heading é o cabeçar, poderia ser, né? Esticando bem o significado da frase, mas tipo assim... forca, cabeça, né? Então tem algo aí muito sutil nessa escolha de palavras. Então eu tô sempre voltando para onde eu vim, né? Para o lugar de onde eu vim. Ou seja, uma repetição, né? Algo de vício, algo de traumas. Então essa ideia da repetição. E aí, como ele tem todas essas conotações aí, né? Chicago, capa de chuva, né? Ou um grande casaco. A vida é uma forca, né? Sempre voltando. Ou seja, uma pessoa que tá travada, né? Tá nesse loop que não consegue sair, né? Nesse ciclo vicioso. Got no need to blame you, né? E eu não tenho necessidade nenhuma de te culpar. Então aqui, né? Eu lembro que deixaram nos comentários lá na época, assim, né? Que Verônica seria aí... eu tô bem por fora dos termos corretos de hoje em dia. Mas pelo que me disseram, Verônica seria um travesti, né? E aí, travesti é uma coisa muito brasileira, né? Eu vejo hoje em dia que a gente tá tentando se adequar aos Estados Unidos, mas antes deles usarem essa palavra, a gente já usava há muitos anos, assim. Então, tô realmente muito por fora de como é que se pronuncia corretamente, ou se existe algum outro termo, mas pelo que me disseram, Verônica aí era uma pessoa, né? Que se travestia de outra coisa. Então, no refrão ele diz Danger, danger, everyone goes for a ride, danger, danger, everyone loses their mind. Então, perigo, perigo, todo mundo vai para um passeio, né? Todo mundo acaba passeando, esse é o perigo, e o perigo, todo mundo perde a sua mente. Então, essa ideia de que esse é o contraste que eu falei quando eu iniciei a tradução. Tu começa num verso que é bem calmo e tem aí um riff também muito interessante, né? Tem um efeitinho ali no riff de guitarra que ele é legal, tem um groove e aí de repente trava tudo, né? Como se fosse uma pedrada, né? Um tijolo no vidro assim, quebra a música ao meio e aí ele danger, né? Então já vem uma outra coisa, talvez até para dar essa intenção, né? Que mesmo nessa vida... nessa rotina que essa pessoa tá no verso da música, essa rotina acaba sendo quebrada pelo perigo, pode ser alguma coisa desse tipo, né? E aí ele tá não só falando da Verônica, mas ele diz, né? Todo mundo acaba indo para um passeio, né? Todo mundo acaba perdendo a sua mente, né? Lose their mind é a ideia de, né? Tu acaba ficando aí exaltado, né? Alguma coisa que te mobiliza tanto que tu acaba enlouquecendo, né? My name is Nebraska, I live in a matchbox of Omaha, it's nothing fantastic, we love you the same way. Então, meu nome é Nebraska e eu vivo aí numa caixa de fósforos de Omaha, né? Não é nada fantástico e nós te amamos do mesmo jeito. Então, Nebraska, eu tive que procurar no mapa, assim, né? Porque eu conheço um pouco dos Estados Unidos, né? Mas de estudar, né? Nunca fui pra lá. Mas, pelo que eu vi, assim, o que ele fala, Matchbox, Nebraska, Omaha, é porque Nebraska tá ali meio que encaixotado entre vários outros estados, assim. Essa é uma metáfora meio literal que eu consegui ver, assim, né? It's nothing fantastic, então não é nada fantástico. We love you the same way. Pelo que eu vi, assim, é um lugar que é muito bonito, mas é muito desolado, assim, não tem muita coisa, assim, tem muitos campos, tem algumas montanhas ali, mas apesar da paisagem, talvez seja um lugar meio transitório ou passageiro, e em volta de Nebraska tem, tipo, Colorado e outros lugares que são mais destacados, né, tem muito mais destaque e muito mais procura nos Estados Unidos, então talvez seja isso que ele tá falando, é um lugar simples e que talvez não seja tão famoso quanto os outros ao redor.
mas mesmo assim nós te amamos do mesmo jeito, né? Então, mesmo não sendo fantástico, ainda tem valor, né? You call me Maria, my life on the north side of Miami, I might come and see you, né? Você me chama de Maria, a minha vida é no lado norte de Miami e talvez eu venha te visitar, né? Então, interessante assim, porque ele tá, então, não é uma música sobre uma pessoa só. Talvez ele esteja personificando aqui vários estereótipos de pessoa, né? E como o nome do disco ali é Unlimited Love, né? O amor ilimitado. Talvez aqui seja mais uma vertente, né? Ou mais uma letra que explore a temática de amor e relacionamentos. Então ele está dizendo ali, né? A Maria mora em Miami e talvez ela venha te visitar. Danger, danger, everyone goes for a ride, let's go for a ride now. Danger, danger, everyone loses their mind. Ok, né? Então aqui vem o perigo e todo mundo aí acaba indo para passear e ele diz, vamos passear agora, né? Então o passeio pode ter várias conotações, né? Sexuais, de relacionamento, de amizade, né? Danger, danger, everyone, então perigo, perigo para todos, né? Ou seja, ninguém está livre de um perigo. Everyone loses their mind, né? Todo mundo acaba enlouquecendo. Ok, né? Então talvez ele esteja ok com isso. Conhecendo o Anthony, né, ele tá bem ok com isso, porque é um cara aí que viveu várias vertentes amorosas e já passou por muitos ciclos sociais, né, dos mais altos aos mais baixos. Então ele é um cara aí que tem bastante experiência quando o assunto é amor, mas, né, até hoje não tem experiência em um relacionamento concreto, profundo e duradouro. Então os traumas do Anthony ainda se permeiam, por mais que ele consiga filosofar sobre o amor. No verso 3 ele diz, My name is I love you, I come from the same place as everyone, just lucky to be here, we love you the same way, and this heart is relentless. Meu nome é Eu Te Amo, eu venho do mesmo lugar que todo mundo vem. Eu apenas estou, né, lucky to be here. Eu tenho sorte de estar aqui. We love you the same way, né? Nós te amamos do mesmo jeito. Aí aqui então, né, por isso que dá essa ideia de ser uma coisa geral, porque ele diz o meu nome é Eu Te Amo, porque em todas as línguas do mundo, todas as vertentes, todas as sociedades, né, por mais que queiram mudar com suas visões radicais, o mundo ainda vive sobre as regras primordiais das pessoas procurando amor, amizade, felicidade, trabalho, né? Então tem várias coisas básicas e primordiais que todo ser humano busca e o amor ainda é uma delas, né? Então ele diz que vem do mesmo lugar que todas as outras pessoas vêm, porque todo mundo tem essa relação, né? E tá, né? Tem essa sorte de estar aqui e te amamos do mesmo jeito. This heart is relentless. I love you the most when you're down and out. Please come to my senses, because we all play the same game. Então, esse coração aqui, ele é relentless, né? Relentless é aquele que tem muita vontade, né? Aquele que não desiste por nada, é muito resistente. Tem outra palavra para dizer relentless, né? Porque o less é a ideia de algo que faz menos, né? Tipo assim, dauntless, né? Daunt é ter medo e dauntless é aquele que é destemido, né? Relent é aquele que se entrega e o relentless é aquele que nunca se entrega, né? Aquele que tem aí uma força, uma fortitude, né? Eu esqueci exatamente a palavra para relentless, mas é um jeito de dizer essa pessoa, ela tem uma tenacidade, ela tem uma resistência, ela consegue não se desgastar, né? Eu esqueci realmente a palavra para relentless, né? Mas esse coração aqui não desiste. Pode ser perfeitamente essa tradução. I love you the most when you're down and out. Então eu te amo muito, né? Ou eu te amo mais quando você está aí quase caindo, né? Down and out é a ideia da pessoa que já está esgotada, né? Então é engraçado, né? Esse coração aguenta muito, mas ele ama mais quando ele já está a ponto de desistir, ou ele já está ao seu ponto de esgotamento, né? É down and out, né? Então para baixo e saindo, ou seja, a pessoa está na última, né? Está esgotada. Please come to my senses, because we all play the same game, né? Então, por favor, venha aos meus sentidos, né? Ou seja, traga à tona esse sentimento, ou seja, me faça enxergar, because we all play the same game, porque todos nós jogamos o mesmo jogo. Danger, danger, everyone goes for a ride. Danger, danger, everyone loses their mind, né? Então aqui ele repete o refrão sempre, mas sempre com alguma variação, e ele diz, né, perigo, perigo. Todo mundo acaba passeando, né? Todo mundo vai para um passeio, né? E aí eu já falei anteriormente, tem várias conotações desse passeio. Ele diz, here we go, my friends, né? Lá vamos nós, meus amigos, né? Passear de novo. Aí na ponte do som ele diz, been a long time since I took you my toe, been a long time since I took you my soul, I don't want it to be broken up, I don't want it to be without love. Então aqui a gente tem bastante repetição. E aí como já me falaram nos comentários também, né, qual é a ligação assim entre a repetição, né, que eu falei de vício, repetição e essas
teorias de composição, assim, né? Por que a maioria das músicas pop e mainstream repetem bastante, né? Isso é clássico de fazer a música grudar na cabeça, né? Mas tem um lado subjetivo que ele faz com que a repetição reforce o tema, né? Tudo aquilo que tu escolhe repetir acaba sendo reforçado. Parece básico, né? E parece que essas coisas não estão conectadas, mas elas estão mais conectadas do que parece, porque o que tu escolhe repetir, às vezes é só um refrão bom, mas tu repetir esse refrão bom, tu tá querendo dar uma intenção mais forte para ele. Pode ser para ficar na cabeça da pessoa, mas pode ser porque essa ideia que tu tá falando também permeia no inconsciente daquele que escreve. Então existe uma duplicidade, uma dualidade na hora de escrever uma parte que se repete numa música, né? E geralmente não é por acaso. E aí ele tá dizendo, já faz muito tempo que eu te peguei, né? I took you, né? Eu te acolhi, eu te peguei, eu te aceitei, my toll, né? O toll é a ideia do pedágio, né? Então, ele pagou algum preço, pode ser isso, né? Então, faz muito tempo que ele pagou esse preço, ou ele aceitou pagar esse preço. Vamos saber o que é? Talvez sim, talvez não, né? Ou pode ser de uma maneira geral, né? Pagar o preço, porque também se entregar a uma pessoa e estar aberto ao amor, à paixão, também é algo que custa muito e muitas pessoas têm medo de pagar esse preço, né? De se expor para outra pessoa. E aí ele está dizendo, já faz muito tempo desde que eu te aceitei, my soul, né? A minha alma. Então é interessante, assim, pode se dar uma entender de relacionamento, mas pode dar um pouco a entender de autoconhecimento, né? Então ele está dizendo, I don't want it to be broken up, I don't want it to be without love. Então eu não quero que isso se despedace, né? Eu não quero que isso se acabe, né? O broken up é a ideia de terminar um relacionamento, mas também a ideia de quebrar a relação, quebrar a conexão. E ele está dizendo, I don't want it to be without love, né? Eu não quero que isso seja sem amor. Então aí talvez ele falando aí de um término de relacionamento ou simplesmente falando, né, que não quer que o tempo desgaste isso que ele sente, pode ser, né? This is the end, my passionate friend. I send my love now. I send my love from now. This is the end, my passionate friend. Então, esse é o final, meu amigo apaixonado, né? O passionate friend também pode ser aquele amigo acalorado, né? Aquela pessoa que tem paixão, mas aquela pessoa que tem calor, né? Então uma pessoa aí que tem muito a oferecer, né? O passionate pode ser várias coisas desse sentido, assim, né? Então não precisa ser necessariamente alguém apaixonado, mas sim alguém que tem paixão, né? Uma pessoa que exibe e demonstra um calor humano, né? I send my love from now, né? Então eu envio o meu amor de agora, né? Então o meu amor está sendo enviado deste momento que falamos. My passionate friend, I don't want it to be broken up. Então eu não quero que isso se acabe, se despedace. Been a long time now since I took you my soul. I don't want to be without love, né? Então já faz muito tempo desde que eu te aceitei a minha alma, né? Interessante, né? Ele acolher ou aceitar a própria alma é ele entender quem ele é como pessoa, né? I don't want it to be without love, né? Eu não quero que seja sem amor. Já faz muito tempo, né? Então, aqui a gente pode também analisar esse lado do Anthony que não entende, né? Não sei se o Anthony não tem algum medo aí, né? Quem conhece a biografia dele sabe a história do cara. Eu tenho certeza que ele não fez terapia ou não foi profundamente investigar por que ele tem esse lado aí com seus relacionamentos, né? Por que ele não consegue ter um relacionamento profundo com uma mulher madura, que vai acolher, entender quem ele é. Então, né, por esse lado da psicologia, assim, que é bom falar também nos vídeos, ele pode falar e escrever quantas músicas ele quiser sobre aceitar e entender o amor. Mas no momento que ele não pratica isso na vida dele, simplesmente pulando de relacionamento para relacionamento, mostra que ele entende, aprecia, sabe o que é o amor, mas ele não consegue viver o amor. Então tem uma distinção bem grande, né? Ele consegue traduzir, talvez assim, como sempre tem a dualidade que eu falo, né? O paradoxo entre o artista que vive a dor e o artista que acaba fazendo terapia ou qualquer coisa que acaba trazendo a cura, né? Se ele fosse totalmente curado, ele nunca ia conseguir escrever essas letras desse ponto de vista de alguém que ainda sofre por amor. Por mais que ele fale que aceite, entenda, respeite, tem uma parte dele ainda que não caiu a ficha e ele não conseguiu resolver todos os seus traumas. Então essa foi Veronica do Red Hot Chili Peppers. Tem um entendimento melhor desse som, quer pedir um som para o próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.